Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções e a gente vai começar essa aula falando sobre funções modulares, que basicamente é uma função que associa a um número real a sua distância até o zero. Então, por exemplo, qual é a distância do 4 até o zero? É o próprio 4. Então, nesse caso, essa função associa o 4 no próprio 4. Agora, qual é a distância do menos 4 ao zero? 4 também. Então, essa função relaciona o menos 4 com o 4. Se a gente fosse montar um diagrama, nós teríamos, por exemplo, tem um 4 aqui, tem um menos 4 aqui. E aí essa função módulo, ela leva tanto o 4 como o menos 4 no mesmo valor. Aí eu poderia colocar aqui o menos 3, por exemplo. Esse número aqui, ele é elevado no 3. Se eu colocar aqui o 3 também é elevado no 3. Se eu botar o 0 aqui, qual é a distância do 0 até o 0? 0, né? A distância do 0 até o 0 é 0. Então aí nós temos alguns exemplos de valores do domínio e valores do contradomínio. E algumas relações aqui explicitadas por setinhas. E como é que funciona, como é que seria o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, ele tem um formato de V. Esse é o gráfico da função módulo de x. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o 2, a distância do 2 até o 0 é o próprio 2. E se eu pegar o menos 2, a distância do menos 2 até o 0 é 2. Então, com isso, conseguimos enxergar aí que, de fato, esse gráfico aí é o gráfico da função módulo de x. E a distância do 0 até o 0 é o próprio 0, então o módulo de 0 é 0. Então, no x igual a 0, que estaria bem aqui, eu tenho a altura 0, que seria também aqui. Então, eu tenho o gráfico, ele tem que passar pela origem do plano cartesiano. Existem algumas modificações que conseguimos fazer na função módulo. Podemos fazer algumas composições diferentes utilizando o módulo. Por exemplo, eu poderia definir uma outra função aqui, g de x igual a... Agora, em vez de eu fazer o módulo de x, eu vou fazer o módulo de x menos 2. Então, como é que seria o gráfico dessa função? Eu vou copiar aqui o gráfico de cima porque vai ser muito parecido. A única diferença é o seguinte. Também vou ter uma função no formato de V, só que observe que a função original
f de x igual ao módulo de x, o f de 0 é igual a 0. Mas nesse caso daqui, qual é o valor de x tal que o g de x é igual a 0? X igual a 2, né? X igual a 2, porque o g de 2 é igual ao módulo de 2 menos 2, que é igual a 0. Alguém falou menos 2? Mas por que você achou que era menos 2? Mas só que aí o que é 0 não é o x. O que é 0 é o resultado disso aqui. Então eu queria saber qual o valor que eu tenho que colocar aqui no lugar do x, de modo a isso aqui ficar 0. Então, se eu botasse menos 2 aqui, ficaria menos 2 daria menos 4. Então, por isso que tem que ser 2 positivo. Então, o gráfico, em vez de tocar aqui no eixo x, na origem aqui, o que vai acontecer? Deixa eu apagar isso daqui. E aí eu vou pensar aqui. Eu vou mover isso daqui para cá. E vou mover também isso daqui para cá. Deixa eu posicionar isso aqui melhor. Então, o que foi que eu fiz aí? Eu peguei o gráfico todo e eu desloquei para cá 2 unidades. Então, olha só, eu subtraí 2 aqui no x, então eu desloquei o gráfico 2 unidades para a direita. Então, só isso que muda no gráfico. Simplesmente, do jeito que ele se deslocou para a direita. E, de fato, né, como a gente viu aqui, né, que o g de 2 é igual a 0. Então, de fato, o z de 2 é 0. Então, vou ter que apagar isso daqui de cima. O de 2 é 0. Agora, se eu pegar, por exemplo, o g de 0, o g de 0 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, de fato, aqui, né, o gráfico tem que tocar aqui o eixo y no y igual a 2. E o que acontece se eu definisse agora h de x igual a o módulo de x mais 2? Alguém tem algum palpite? Vai andar para... Bom, se você olhar assim, vai ser para a esquerda. Se você olhando para o gráfico, que vai andar para o lado contrário do que andou de cima, né? Então, se você subtrair 2, o gráfico anda 2 unidades para a direita. Você somar 2, ele tem que andar 2 unidades para a esquerda. Então, vou pegar aqui o meu gráfico e vou deslocar ele. Então, assim, o original é aqui. Então, a partir daqui, né, como eu somei 2, aí eu ando 2 unidades para cá. Então, se eu somo um valor, o gráfico se desloca esse valor para a esquerda. Se eu subtraio um valor, o gráfico anda esse valor para a direita. Beleza. Agora, o que acontece se eu agora vou definir agora uma outra função
que eu vou chamar de w de x igual a... Eu vou repetir isso daqui. Módulo de x mais 2. E aí eu vou somar 1 aqui fora. Como é que vai ser o gráfico disso aí? Alguém sabe dizer? Então, ó, a princípio eu tinha o gráfico aqui da função módulo de x mais 2. Tá aqui. Agora o que vai acontecer? Ó? Para cada valor de x aqui, o que a função vai ser, o resultado vai ser? Vai ser a minha g de x original, que é o melhor, é h de x, que corresponde a esse pedaço daqui, mais 1. Então, olha só. Eu sei que a função h de x, ela tem esse gráfico daqui, certo? E o que eu estou fazendo? Para cada valor de x, eu estou pegando o valor de h de x, que é o valor de y, e estou somando 1. Então, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai subir. Vai subir quanto? Uma unidade, né? Então, vai pegar isso aqui e vai subir uma unidade. Então, esse vai ser o gráfico da função w de x. Então, olha só, se eu somo uma unidade exatamente no x, o gráfico vai se deslocar para a esquerda ou para a direita, a depender se o valor que estiver somando aqui for positivo ou negativo. Agora, se eu somo uma unidade no resultado geral da função, então o gráfico vai se deslocar uma unidade para cima. Na verdade, se eu, em vez de somar aqui, eu subtraísse, o gráfico iria se deslocar para baixo. Alguma dúvida até aqui? Agora vamos tentar misturar função quadrática com função modular. Eu vou definir outra função aqui, que eu vou chamar de d de x, que vai ser igual a o módulo de x quadrado menos 2. Como é que será que vai ser o gráfico disso? Primeiro, vamos tentar traçar o gráfico disso aqui que está aqui dentro. Ó. Então, aqui dentro eu tenho uma função que eu vou chamar de f igual a x quadrado menos 2. E como é que é o gráfico dessa função? Bom, isso aí vai ser uma parábola, que é uma função quadrática. Essa parábola vai ter concavidade voltada para cima, porque o valor que acompanha o x quadrado é positivo. E essa parábola ela vai intersectar o eixo y no y igual a menos 2. Porque quando ela intersecta o eixo y quando o x é 0, e se o x for 0, eu vou ter aqui 0 menos 2, que vai dar menos 2. Então, essa parábola vai intersectar o eixo y aqui no menos 2. Ela tem concavidade voltada para cima.
Então agora precisamos detectar aonde que ela vai intersectar o eixo x. Para isso você faz f de x igual a zero. Então f de x igual a zero é a mesma coisa que x² menos 2 igual a zero. E aí você consegue resolver isso aí sem nem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Você consegue isolar o x² aí, você vai ficar com x² igual a 2. Então, você extraindo a raiz, você vai obter que o x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, o que é que isso significa? Significa que o gráfico ele vai intersectar o eixo x no valor de x igual a menos 2 e x igual, ou melhor, x igual a menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2. Então, vamos botar aqui que a raiz de 2 esteja mais ou menos aqui, menos raiz de 2. E aqui eu tenho mais raiz de 2. Então, minha parábola vai ser mais ou menos assim. Beleza. Mas aí, o que que essa função aqui, ela está fazendo com a nossa parábola? Bom, vamos analisar uma coisa. Para quais valores de x que o valor de y na parábola é positivo e para quais valores de x que o valor de y na parábola é negativo? Se for maior do que 2, onde é que está o 2? O 2 ele está aqui, né? Tá, se o x for maior do que raiz de 2, a parábola vai ser positiva, né? E também, se for menor do que menos raiz de 2, né? Também vai dar para ser positiva. Mas aí quando o x estiver entre menos raiz de 2 e mais raiz de 2, aí o valor de y na parábola vai ser negativo, que vai ser correspondente a esse pedaço daqui. Então veja só, o que acontece, o que o módulo faz quando você engloba uma função existente já pelo módulo? Tudo que tiver abaixo do eixo x, que for negativo, ele vai espelhar aqui para cima. Ele vai pegar essa parte aqui de baixo e vai espelhar aqui para cima. Então eu vou ter aqui o 2 aqui e vai fazer isso aqui, ó. Então o gráfico da função d de x, ele vai ser o seguinte. Então esse vai ser o gráfico da minha função d de x, que vai ser o gráfico da função dessa função aqui interna ao módulo, com a parte negativa refletida para cima. E se você for analisar a função original lá, f de x igual a módulo de x, se a gente considerar a função g de x igual ao que está dentro do módulo aqui, que é o x,
Como é que é o gráfico dessa função? Alguém sabe dizer? Alguém sabe? Oi? Vai ser uma linha reta aqui que intercepta a origem do plano cartesiano, né? Exatamente. Vai ser uma reta crescente. Vai ser uma reta assim. Então esse é o gráfico da função g de x. Mas é como eu falei, né? Aqui eu estou pegando essa função aqui e estou colocando dentro do módulo. Então o que o módulo vai fazer? Vai analisar a parte do gráfico que está abaixo do eixo x, que seria esse pedaço de cá, e vai espelhar para cima. E aí você pode apagar esse pedaço daqui. Então você vê que a gente conseguiu construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de x a partir do gráfico da função g de x igual a x. Alguma pergunta até aqui? Agora vamos ver agora um tipo de função que é funções definidas por parte. O que isso significa? Então, são funções definidas por fórmulas diferentes para diferentes partes do domínio. Por exemplo, eu posso ter assim, uma função em que, se o x for menor do que zero, ela vai ter uma fórmula. Se o x for maior do que zero, ela vai ter outra fórmula. Por exemplo, eu poderia ter f de x igual a... Aí a gente costuma colocar uma chave assim para poder separar os casos. Aí você pode colocar, por exemplo, menos x, se x for menor ou igual a zero, e x quadrado se x for maior do que zero. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o f de menos 2, aí vou analisar, bom, esse valor de x aqui, ele cai em qual dessas duas situações? Nessa daqui, né? Que o menos 2, ele é menor ou igual que zero.
Então, nesse caso, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, vai ser menos o valor de x, que é menos 2. Que vai dar igual a menos com menos, que vai dar mais, então vai ficar mais 2. Então, esse é o valor de f de menos 2. Agora, se eu quisesse calcular o valor de f de 3, aí o 3 agora, ele cai nessa parte daqui, né? Porque o 3 ele é maior do que zero. Então, eu vou utilizar essa fórmula quando eu quiser calcular o f de 3. Então, isso aqui vai ser igual a 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Todos entenderam como é que funciona essa função? E como é que a gente traça o gráfico dessa função? Oi? Exatamente. Você desenha, você pega, se restringe, né, por exemplo, a x menor ou igual que zero, e você traça o gráfico dessa função nessa parte do x menor ou igual que zero, e depois você traça essa função aqui na parte onde x é maior do que zero. Então, primeiro, vamos analisar como é que é o gráfico da função menos x. Ela vai ser uma reta que passa pela origem, só que agora vai ser decrescente. Então, o gráfico da função menos x, y igual a menos x, ele seria uma coisa mais ou menos assim. Mas só que nessa função, a função ele só vai ser igual a menos x quando o x é menor ou igual do que zero. Então eu vou ter que eliminar a parte onde o x é maior ou igual do que zero, porque o x ele é zero aqui e daqui para cá ele é maior do que zero. Então ele vai ser essa expressão aqui apenas nessa parte daqui. Então essa parte daqui do gráfico eu vou ter que eliminar ele. Beleza. Aí agora que eu tracei já a parte do x menor ou igual do que zero, eu vou traçar a parte do x maior do que zero. Então no x maior do que zero, ela vai ser uma parábola, uma função quadrática. E aí essa parábola aqui, essa função quadrática aqui, o gráfico dela é simplesmente algo mais ou menos assim. Só que novamente, eu estou interessado nessa expressão aqui apenas quando x é maior do que zero. Então eu vou traçar a parte da parábola que corresponde a partir daqui. Então eu vou ter algo mais ou menos assim. Então, essa função aqui, uma parte dela é parábola e outra parte dela é uma reta. Alguém tem alguma dúvida? Como é que eu tracei esse gráfico aí? Vocês viram que nesse exemplo daqui, uma parte do gráfico se conectou com outra parte do gráfico. Mas nem sempre isso vai acontecer numa função definida por partes.
Por exemplo, se aqui eu tivesse, em vez de x quadrado, eu tivesse x quadrado mais 1, que isso aconteceria? O que eu estou fazendo? Eu estou somando uma unidade no resultado da minha função. Então, isso vai deslocar o gráfico dela nessa parte daqui, x maior que zero, vai deslocar o gráfico uma unidade para cima. Melhor, eu vou colocar aqui menos 1, para a gente ver o gráfico se deslocando para baixo. Então, como eu subtraí 1, então o gráfico da minha função original, nessa parte aqui, x maior do que zero, ele vai ter que se deslocar para baixo uma unidade. Beleza. Mas olha só. Quanto é que vale o f de 0? Alguém sabe me dizer quanto é que vale f de 0? Vai ser 0, né? Por que é 0? Menor ou igual a zero seria negativo, mas negativo de zero é zero. Sim. Então, ó, acontece que esse x igual a 0 aqui, ele vai cair nesse caso daqui, né? Porque aqui é somente x é estritamente maior do que 0. Agora, aqui, o x pode ser menor ou igual a 0. Então, o x igual a 0, ele cai nessa parte daqui. Então, eu vou usar essa expressão para calcular o f de 0. E aí, colocando o 0 no lugar do x aqui, vai ficar menos 0, que é igual ao próprio 0. Então, por isso que deu isso aqui. Então, nessa direção aqui, do x igual a 0, a função vale 0. Então, eu vou ter um ponto bem aqui. Então, esse ponto daqui, ele vai fazer parte do meu gráfico. Aí, normalmente, quando acontece isso, essa quebra do gráfico assim, aí nessa parte de cá, para poder indicar que a função não, que o gráfico não passa por esse ponto daqui, eu vou apagar aqui rapidamente e vou botar aqui uma... Eu botei uma bolinha aberta para poder indicar que aí não vai ter ponto do gráfico. E aí, a partir da bolinha aberta, eu continuo aqui com a minha parábola. Então, aqui em cima eu tenho a bolinha fechada. E aí, o gráfico dá um salto para cá e continua a partir daqui. Então, é muito comum, nesse tipo de gráfico que tem saltos assim, você ter então, possivelmente uma bolinha fechada, uma bolinha aberta, para poder você diferenciar.
Vamos ver um outro exemplo de uma função definida por partes. Então, f de x igual a 3, se x é igual a menos 1. Então, agora eu defini, tipo assim, apenas quando x for menos 1, que eu vou usar essa fórmula aqui, constante igual a 3. Agora, caso contrário, caso x seja diferente de menos 1, eu vou colocar aqui x quadrado. Se x for diferente de menos 1. Então, como é que vai ser o gráfico? Você vê que a função, basicamente, praticamente em todo lugar, ela é igual a x quadrado. Apenas em um único lugar, que é quando x for igual a menos 1, que ela vai ter uma expressão diferente. Então, vamos primeiro traçar o gráfico dessa função aqui, f de x igual a x quadrado. Então, vou ter algo mais ou menos assim. Então, uma parábola a princípio, mas aí o que acontece? Quando x for menos 1, o valor da função, a expressão que eu vou utilizar para calcular o valor da função é essa daqui, ao invés dessa. Então, quando x for igual a menos 1, então eu vou ter o x menos 1 aqui. E aí, onde é que está o 3? O 3 está cá em cima. Então, quando o x for menos 1, o valor da função vai ser 3. Então, eu vou ter um ponto bem aqui. Então, olha só. Então, na verdade, eu não posso ter um ponto aqui no gráfico. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar um pedacinho do gráfico. E vou desenhar uma bolinha aberta aí, ó. Então, o gráfico ele vai vindo aqui. Aí, quando ele chega aqui nesse lugar, ele dá um salto aqui para cima. E depois ele volta aqui para baixo. Eu Diga. entendi, porque nos outros, por exemplo, quando a aula traçar uma linha reta, para pegar aquele ponto e transformar no mesmo gráfico que a gente estava vendo antes, Pois é, não pode, porque que nem esse daqui, né? Tipo assim, esse daqui, na verdade, você não tem essa linha aqui, ela não faz parte do gráfico, é somente o eixo. Aqui eu não teria linha nenhuma, sabe? Então, de fato, ele dá um salto mesmo. É porque o que acontece? Se eu for dar um zoom aqui, ó, em qualquer ponto que eu pegar aqui, bem próximo do menos 1, o valor da função vai tá aqui. Então, não tem como ele subir em algum momento aqui, já. A não ser que eu tivesse uma reta vertical, mas aí, nesse caso, eu teria uma reta vertical aqui, indicaria vários valores para o mesmo valor de x. Entendeu? E assim, até agora eu defini a minha função utilizando duas expressões. Mas isso aí eu poderia utilizar três expressões, quatro expressões. Em quantas partes eu quiser definir eu quiser meio que dividir o meu domínio, eu posso. Para cada intervalozinho que eu quiser, ou para cada valor, eu posso definir um valor diferente, se eu quiser. Uma fórmula diferente.
Agora vamos falar sobre funções potência. Então, funções potências, ele tem a seguinte fórmula: f de x igual a x elevado a a, onde a é uma constante. A forma do gráfico dessa função aqui, ele vai variar bastante a depender do valor de a. Se o a for maior do que 1, o que vai acontecer? Essa função ela vai aumentar juntamente com o x, conforme o x aumenta, a função aumenta, só que a velocidade com que o gráfico está subindo vai aumentando. Então, a velocidade que o gráfico sobe, ele aumenta conforme o x ele aumenta. Agora, se o a ele tiver entre 0 e 1, então assim, o gráfico também vai ser crescente, ele vai também estar subindo o tempo todo, só que a velocidade com que ele sobe vai decrescer com o tempo. Agora, já se o a for menor do que 0, então o gráfico ele vai ser decrescente e ele vai se aproximar do eixo x conforme o x aumenta.
Um exemplo de uma função desse tipo é uma função que a gente já viu que também é classificada como função quadrática, que é f de x igual a x quadrado. Então você observa que, por exemplo, nessa parte daqui, né, ele está crescendo, mas ele está crescendo numa velocidade um pouco mais lenta. Então, tipo assim, aqui passou uma unidade e ele só cresceu, ele só aumentou um pouquinho. Então tá uma ladeira menos íngreme. E aí, à medida que vai passando, o valor de x vai aumentando, a velocidade com que ela está subindo vai aumentando. Você observa que aqui, por exemplo, nesse intervalozinho aqui, que também passou somente uma unidade, ó, você já vê que o deslocamento dela para cima foi muito maior do que nesse pedacinho daqui, que ele se deslocou só isso aqui, ó. Então, à medida que vai passando, que o valor de x vai aumentando, essa ladeira que está subindo aqui vai ficando cada vez mais íngreme. Então, isso é uma propriedade da função potência quando a potência ela é maior do que 1. Agora, se a potência for menor do que 1, maior do que 0, por exemplo, f de x igual a raiz de x. Então, por que raiz de x? Porque lembra que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, raiz de x é uma função potência, onde a potência ela é menor do que 1 e maior do que 0. Então, nesse caso, o gráfico vai ser algo mais ou menos assim, ó. Então ela também é crescente, só que no começo ele é um pouco mais íngreme a ladeira, mas aí conforme o x vai aumentando, essa ladeira aqui vai ficando cada vez menos íngreme. Vai meio que se aproximando de uma coisa mais plana. Então isso é uma característica da função potência, quando a potência ele é um número entre 0 e 1. Observe que se por um acaso a potência for igual a 1, eu vou ter f de x igual a x, que é uma reta. Então, meio que a inclinação dessa ladeira, ela não vai nem aumentar e nem vai diminuir, vai permanecer constante para sempre. Agora, no caso onde o x ele é menor do que 0, como por exemplo o caso da função f de x igual a 1 sobre x. Isso aqui pode ser visto como uma função potência. E qual que seria o valor da potência nesse caso? Alguém sabe dizer? Menos 1, exatamente. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1. E aí a gente já falou em outra aula, se eu não me engano, que o gráfico dela é algo mais ou menos assim. Pensando apenas em valores positivos de x, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então ela vai decrescer conforme o x aumenta e vai ficando cada vez mais próximo do eixo x. Mas ela nunca vai tocar o eixo x. Ela vai se aproximar para sempre, mas nunca vai tocar. Então, ele vai quase que tangenciar aí o eixo x.
Alguma pergunta com relação a funções potência? Agora observa que aquele truquezinho que a gente fez lá na função módulo, que a gente somou e subtraiu o valor no x, ou então somou e subtraiu o valor no resultado total da função, isso também vale para qualquer outro tipo de função. Por exemplo, essa função aqui. Eu já falei para vocês que o gráfico dela é essa daqui. Aí se eu fizesse, por exemplo, g de x igual a 1 sobre x menos 1, o que ia acontecer? O gráfico da função iria simplesmente se deslocar uma unidade para a direita, porque eu estou subtraindo 1 diretamente do x. Então, o gráfico só é simplesmente se deslocar uma unidade para a direita. Então, esse seria o gráfico se eu, por um acaso, subtraísse uma unidade aqui do x. Agora, se por um acaso eu pegasse agora e somasse uma unidade no resultado geral da minha função, então eu vou definir aqui uma função h de x como sendo o valor da g de x, que é 1 sobre x menos 1, somado uma unidade. Então, nesse caso, eu vou agora pegar o meu gráfico e vou deslocar uma unidade para cima. Então, vai ser isso aqui. Então, isso aqui vai ser o gráfico da minha função 1 sobre x menos 1 mais 1. Agora, observe o seguinte. Se por um acaso eu quero fazer esse truquezinho aqui para poder deslocar o meu gráfico para a direita ou para a esquerda, então eu tenho que somar ou subtrair alguma coisa do x. Então, se por um acaso o x aparece na expressão em mais de um lugar, eu tenho que fazer a mesma coisa para todos os lugares onde o x aparece. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui uma função f de x igual a... Vamos botar aqui, por exemplo, x quadrado menos x mais 3. Então, digamos que eu tenho aqui o gráfico da minha função aqui. Eu não sei onde é que ele é, mas vamos supor que seja aí. Então, digamos que eu queira deslocar isso aqui uma unidade para cá. Então, eu teria que subtrair 1 no x. Mas como o x aparece em mais de um lugar, então eu tenho que subtrair subtrair o 1 do x em todo lugar que o x aparece. Então, eu teria que definir, por exemplo, g de x igual a... Iria ficar x menos 1 ao quadrado menos x menos 1 mais 3. Então, se eu subtrair uma unidade em todo lugar onde o x aparece, aí nesse caso o gráfico desse resultado aqui, dessa função resultante, vai ser o mesmo gráfico original deslocado uma unidade para a direita. Agora observe que para poder deslocar para cima ou para baixo, aí eu não preciso me preocupar em quantas vezes o x aparece. Basta somar ou subtrair o valor que você quiser no resultado geral da minha expressão. Tranquilo? Mas eu tenho que
subtrair todos os x da equação inteira. Bom, para deslocar para cima e para baixo, não. Somente para deslocar para um lado e para o outro. Se eu quiser deslocar para um lado e para o outro, aí eu tenho que fazer isso que eu fiz aqui, ó. Eu subtraí eu subtraí 1 no x, em todo lugar no x aparece. Agora, se eu quisesse, por exemplo, deslocar para cima, aí, deixa eu apagar isso aqui. Se eu quisesse deslocar, por exemplo, uma unidade para cima, aí eu ia definir a g de x, eu ia repetir o valor da f de x, que é x² menos x mais 3, e aí eu somaria 1 aqui. Entendeu? Nada. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre funções exponenciais e funções logarítmicas. A gente vai ver função composta? Vai. Na verdade, a gente já até meio que viu aqui de forma disfarçada funções compostas quando eu fiz, por exemplo, na hora que eu falei isso aqui, né? Tipo assim, porque eu falei assim, né? A função d de x é igual ao módulo disso daqui. Aí eu falei assim, vamos analisar primeiro essa parte aqui de dentro. Aí a gente analisou isso aqui, que tem o gráfico disso aqui. Aí você pode pensar na função d de x aqui como sendo a composição da função módulo de x com a função x² menos 2. Que aí, se eu definir aqui, por exemplo, g de x igual a módulo de x, então essa d de x aqui, ela nada mais é que a g de f de x. Que seria igual a... O que a g faz? A g, ela pega o valor x e bota dentro do módulo. Então, como aqui agora, no lugar do x, eu tenho toda essa expressão daqui, então ela vai colocar toda essa expressão aqui dentro do módulo. Então, isso aqui vai ser igual a módulo de f de x. Mas f de x quem é? F de x a expressão de f de x é essa daqui. Então, agora eu vou substituir isso aqui no lugar da f de x, que vai dar módulo de x² menos 2. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe em outras aulas.